Ministro e caros senhores senadores e senadoras, eu até fiz algumas perguntas aqui, digamos, mais objetivas. Como sou preocupada com a questão do ensino básico, e a própria senadora Ana Amélia referiu-se a isso, acaba agora o prazo, neste mês, para os municípios elaborarem seus respectivos planos de educação, com base no PNE. E a situação até então é desalentadora. Poucas unidades da federação conseguiram sancionar seus planos. Com base nisso, eu queria perguntar o seguinte: o Ministério já trabalha com a possibilidade de prorrogar esse prazo? De que modo os estados e municípios que não cumprirem os prazos poderiam ter seus danos mitigados, tendo em vista que deixariam de ter prioridades no programa de ações articuladas que repassa recursos para programas de formação de professores e financiamentos de obra? Ponto. No entanto, eu queria dizer, caros ministro, ao tempo que saúdo Vossa Excelência, quero saudar também um dos seus auxiliares, em nome da Bahia, nosso querido ex-reitor da Universidade Federal da minha região, do Recôncavo Baiano, Paulo Gabriel, que vejo com alegria que se dedicará a essa que considero que é a prioridade da educação no Brasil. Alfabetizar na idade certa. O calcanhar de Aquiles da educação brasileira é este: alfabetizar na idade certa. A alfabetização é a primeira porta de oportunidade que uma criança tem. Portanto, este é o centro da prioridade da educação, na minha opinião. Eu sei, como destacou aqui o nosso educador e governador e senador Cristóvão, a Constituição indica essa prioridade para os municípios, assim como indica a prioridade do ensino médio, que é um outro grande problema, um outro grande nó da educação brasileira, para os estados. Mas se não houver uma interferência clara e uma ação articulada e um projeto de nação em relação a esses dois segmentos, nós não conseguiremos dar o salto na educação que o país precisa dar. Por isso, meu caro ministro, eu quero parabenizar o senhor por ter aceito o desafio da educação brasileira, ao aceitar o convite de ser ministro, para ser o ministro mais importante do Brasil. É o ministro mais importante do Brasil, o ministro da Educação, porque é o principal desafio que o país tem. Eu não entendo bem esse negócio de pátria educadora. Não entendo porque o conceito de cidade educadora, que é o que eu tenho mais convivência, é um conceito diferente deste. É um conceito que engloba as ações diversas de políticas públicas que tenham uma referência básica no sentido de educar, como é o caso, já citado por Vossa Excelência, no que diz respeito à faixa de trânsito no governo do governador Cristóvão. Então, o conceito de pátria educadora, a mim me pareceu muito mais voltado para uma centralidade nas ações de educação propriamente dita, que, mesmo que seja isso, é absolutamente meritório. No entanto, eu compreendo a necessidade de cortar-se no orçamento de diversas áreas, mas não compreendo cortar um tostão da educação. E não compreendo cortar um tostão da educação, porque, apesar de todos os avanços que foram aqui diversas vezes ressaltados por muitos dos senadores que me antecederam, o desafio do Brasil e a velocidade que nós precisamos dar para cumprir as metas do Plano Nacional, e, em especial, a meta que nós, tanto eu quanto o senador Cristóvão, contestamos à época do prazo para a alfabetização na idade certa, ele necessita de recursos prioritários na educação, além da melhor gestão na educação, além
de se colocar os desafios centrais, alfabetizar na idade certa, romper com a evasão e a repetição no ensino médio, ampliar a qualidade e manter a expansão do ensino técnico e do ensino superior público no Brasil. Esses desafios não poderão ser realizados sem a manutenção dos recursos centrais da educação no Brasil. Tirar qualquer centavo da educação significa comprometer, na minha opinião, o alcance desses objetivos. Até porque do governador de Minas Gerais, do PSDB, a senadora do PT, todos foram muito claros em dizer, passando pelo senador educador e da sua proposta de federalização, sem nós dividirmos o financiamento do salário mínimo nacional dos professores com estados e municípios, nós não realizaremos o desafio que está colocado para o desenvolvimento da educação no Brasil. Portanto, não é possível fazer isso sem diminuir ministérios, sem cortar de outros ministérios, para centralizar na ideia de que a prioridade do Brasil é a educação, e prioridade se entende como a primeira coisa a ser feita, aquela que, em face de termos na dificuldade, como uma mãe, quando escolhe, e a cabeça da mulher é muito voltada para a sua posição cultural, quando tem que escolher entre o remédio, o livro para comprar e um vestido para dar ao menino, eu não tenho dúvida de que ela deixará de comprar qualquer roupa para escolher o livro e o remédio a dar. Então, esta não é uma prioridade que nós possamos definir teoricamente. É uma prioridade que a nação exige. Por isso, eu quero apenas concordar com as falas que já foram feitas antes no que diz respeito à necessidade de priorizar, tornar a carreira do professor atraente, e fazer isso é compartilhar do financiamento do salário mínimo nacional dos professores e fazer com que o MEC tenha prioridade na educação básica e no ensino médio, senão nós não romperemos as dificuldades de fazermos isso acontecer. Colégio de tempo integral não acontecerá apenas com a promessa da Presidente da República, mas terá que acontecer com ações articuladas entre o governo federal e os governos do Estado.